Olá, aqui Luís Costa, novamente, e vamos continuar a falar do anúncio. Se estás recordado, no último vídeo falámos do texto do anúncio e eu disse então que neste vídeo ia dar-te um exemplo de como as histórias funcionam muito bem. Vou dar-te o exemplo de uma história. Esta história que eu te vou contar não pertenceu a um anúncio, mas serve muito bem como exemplo para aquilo que eu quero dizer. Esta história passou-se em Inglaterra no final da década de 1930, com o primeiro-ministro da época, que era o Winston Churchill. Ele queria que o Parlamento autorizasse o aumento de orçamento para a investigação militar, para querer estudar novas armas. E o Parlamento estava a opor muita resistência a isso. E então o que é que o Churchill fez? Contou uma história. Chegou ao Parlamento e contou-lhes uma história. E que história é que ele contou? Contou uma história de uma guerra que a Inglaterra travou com umas tribos do Médio Oriente nos finais do século XIX, que eram essas tribos eram os derviches, e o que se passava é que o resto dessas tribos não tinham armas de fogo, usavam apenas sabres, mas os soldados ingleses, que já tinham armas de fogo, tinham espingardas de um tiro único. Cada tiro que faziam tinham de recarregar a arma. E esse carregamento demorava 20 segundos. Esses 20 segundos eram suficientes para os derviches caírem em cima deles e cada batalha morriam sempre muitos e muitos soldados ingleses. E o Churchill, como é que ele contou esta história? Ele disse aos deputados: agora imaginem se são vocês que estão naquelas trincheiras do deserto, depois de uma noite mal dormida, cheios de sede, a pensar nos camaradas que têm morrido, nos vossos amigos e camaradas que têm morrido nas últimas batalhas, vêm aparecer ao longe os turbantes vermelhos dos reis inimigos, e agora pensem naqueles 20 segundos de pânico entre os dois tiros, em que é o tempo suficiente para eles ficarem ao pé de vocês, a ver aquela luta corpo a corpo que inflige sempre baixas tão pesadas às vossas tropas. E em 1898 a Inglaterra conseguiu entregar uma arma automática às tropas, uma metralhadora automática que já disparava 100 tiros por minuto, e com essa arma eles infligiam pesadas baixas aos inimigos, porque eles já não tinham aqueles 20 segundos de tempo para se aproximarem, e então, porque em cada batalha morriam talvez 2 ou 3 soldados ingleses comparados com as centenas de soldados inimigos que caíam. Isto fez com que as tribos se rendessem, a guerra terminasse rapidamente, o que poupou a vida a muitos soldados ingleses. Passados uns dias, o Parlamento aprovou o aumento do orçamento para a investigação militar. Portanto, quer dizer que a história funcionou muito bem. E porquê que a história funcionou bem? A história funcionou porque o Winston Churchill conseguiu envolver os deputados a quem contou a história, conseguiu envolvê-los emocionalmente com a história. Porque aqui as emoções é que contam. Se tu tiveres um produto, o quiseres vender e estás a apresentá-lo a uma audiência, se tu contares a essa audiência uma história e se conseguires envolver essa audiência com a tua história de um modo emocional, o teu produto está vendido. Podes ter certeza que tens o produto vendido. No próximo vídeo vamos falar de um acessório que não pertence intrinsecamente ao anúncio, mas que é muito útil, principalmente para aquelas pessoas que publicitam na internet, quer seja em redes sociais, quer seja em outros sites, que é a página de captura. Então, até lá, um grande abraço e, como sempre, tenha um dia fantástico.